Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então vamos ao 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Nós temos na descrição de Atos, né, a igreja primitiva que nasce ali em Atos, nós temos uma diferença muito grande na intrepidez. Não sei se vocês já repararam, né, desde o início, você vê os apóstolos muito intrépidos, muito ousados, pregando a palavra a despeito de toda perseguição, de todas as ameaças. Então, a igreja do século XXI, essa igreja que hoje nós fazemos parte, que nós somos, né, nós somos essa igreja. Não é só olhar para a igreja instituição, nós precisamos olhar para nós e vermos que nós somos essa igreja. Então, trazer a responsabilidade para nós. Então, há uma distância muito grande entre a igreja do século XXI e a igreja do primeiro século. Quer dizer, não é apenas uma passagem de tempo. Nós estamos distantes na maneira de agir, de reagir, de crer, de se entregar. E é por isso que o livro de Atos nos abençoa tanto, porque é uma volta, é um resgate daquele modo de vida que foi instituído ali com o nascimento da igreja e que deve ser perpetuado. É assim que nós devemos viver. Eu olho para o livro de Atos e para a história da igreja com esses olhos. É esse o padrão, são estes os princípios de Deus. Foi assim que tudo começou. Então nós precisamos, ao invés de olhar para tudo que está ao nosso redor, tudo que acontece, e pensar assim, como as coisas estão ruins, como o mundo está perdido, como o meio evangélico está podre, nós precisamos olhar para nós e ver a nossa parcela de responsabilidade. E o que nós estamos fazendo a respeito disso, né? Então, o primeiro ponto que mais se destaca nesse contraste entre a igreja de hoje com a igreja primitiva é a intrepidez, a ousadia, o propósito, o apego à missão que eles tinham. O segundo é aqui, esse ponto. Eles tinham um só coração e uma só alma, ou seja, eles viviam em comum acordo praticamente em tudo. Um só coração, uma só mente, quer dizer, não havia dissensão entre eles, não havia divisão na sua maneira de ver o mundo, de ver a missão, de ver a obra de Deus, do que fazer, né? Como você pode imaginar que isso acontecia? Porque 5.000 pessoas, né, no mínimo aqui nessa conversão, nós temos aqui uma igreja de 5.000 pessoas. Como você torna um grupo de 5.000 pessoas num só coração, numa só mente? Isso é praticamente impossível num mundo tão egoísta. Mesmo que isso tenha acontecido há 2.000 anos atrás, mas as pessoas já eram egoístas, né? Hoje há um egoísmo, um amor a si mesmo mais exacerbado, mas naquela época elas também eram. Eu imagino que também era difícil ter um consenso. Você vê que um senso comum, um só pensamento é difícil acontecer até entre marido e mulher. São só 2 pessoas. Mas quantos divórcios nós temos? Porque 2 não conseguem pensar como um. Imagina aqui, que milagre extraordinário. 5.000 pessoas, no mínimo, estão pensando, agindo, reagindo, amando as mesmas coisas, querendo a mesma coisa, né? Então, isso é um milagre, mas é um milagre que só o Espírito Santo produz. É interessante a sequência da narrativa de Lucas. Você vê que vem o Espírito Santo, e a sequência aqui tem um pouco
da história, é o que se passou. Ele não escolheu, eu vou colocar o batismo com o Espírito Santo antes. Não, aconteceu, o batismo com o Espírito Santo veio antes. E depois vem todos os demais atos. Então, é uma sequência de narrativa que está fundamentado no Espírito Santo. Nada disso seria possível se o Espírito Santo não tivesse sido derramado, se essas pessoas não tivessem nascido de novo, se elas não tivessem conhecido o Senhor Jesus, ou terem vivido uma experiência muito pessoal com Ele. Era impossível. Esse versículo aqui é um dos versículos mais enigmáticos, digamos assim, para uma pessoa que não conhece a Deus, porque é algo improvável de acontecer. Você não consegue um consenso numa família, pessoas do mesmo sangue. Se tem ali 3 irmãos, cada um vai pensar e agir e ter objetivos completamente singulares, né? Individuais. Nós somos indivíduos, nós somos criados com características diferentes uns dos outros. Na nossa Constituição já aparece, nós somos indivíduos, né? Mas o que nós vemos hoje, que nos separa, é o individualismo, que é outra coisa completamente diferente. Então, as pessoas são, por natureza, egoístas. E há aquela tendência de achar que a sua razão, que os seus pensamentos, que a sua maneira de ver o mundo é a certa. Então, como isso se passou? Aqui não é uma unidade superficial. Você não vê Pedro aqui discipulando, treinando as pessoas para pensar da mesma forma. Não tem isso. Não tem um versículo aqui antes falando assim, olha, porque vocês têm que pensar assim. Não houve uma doutrinação, digamos assim, entre aspas. Nós precisamos agir assim. Olha, vou lançar um código aqui, todo mundo vai ter que seguir esse código. Não tem. Essa é uma unidade natural que nasce da espiritualidade verdadeira. Então, hoje, muitas vezes, nós precisamos ensinar a unidade, bater na tecla da unidade, da comunhão, porque isso não é natural. As pessoas vivem muito separadas uma das outras. A marca do nosso tempo hoje é a separação. Normalmente as pessoas são separadas pelo partido político que elas defendem, elas são separadas, segregadas muitas vezes por causa da sua cor, por causa dos seus estudos, né? Se ela é culta, ela não se mistura com o inculto, não é assim? O mundo não é assim? Os intelectuais ficam nos seus guetos, só intelectuais. Os amantes da música estão lá indo para os concertos, para as óperas, e eles amam estar ali naquele grupinho. Os amantes das artes plásticas, as pessoas que têm dinheiro, não se misturam com as que não têm dinheiro. Você vê pelas redes sociais, o nome diz rede social, para você interagir com as outras pessoas, mas nas redes sociais é onde há mais separação. Então, nós estamos hoje muito separados, é difícil. Nós, como sociedade, eu estou dizendo, né? Nós estamos muito separados uns dos outros. A sociedade separa, mas o Espírito Santo une. E não é uma unidade superficial. Então, todas as vezes que nós vemos um grupo de obreiros, um grupo de esposas, de pastores, de pessoas que professam a mesma fé, mas individualistas, ali há a falta do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo desce, esse milagre acontece, se torna uma só mente, um só coração, um só objetivo, mente, coração, coração e alma, como está dizendo. Quer dizer, não há aquela luta, aquela guerra, aquele cabo de... Eu não sei se aqui em Portugal, né, se vocês na Europa conhecem aquele cabo de guerra, que a gente aprende a brincar desde criança, cada um puxando para um lado para ver quem ganha, né? Então, o que nós vemos hoje na sociedade e até dentro das igrejas é um cabo de guerra. Cada um puxando para a sua maneira de pensar. E aí,
não se há essa comunhão que o Senhor Jesus tanto desejou para a sua igreja. Esse versículo é o cumprimento daquela oração que o Senhor Jesus fez, para que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor. Então, essa oração se cumpre na igreja primitiva, mas ela não tem se cumprido hoje nos nossos dias como deveria. Por quê? Porque há um desejo, há uma egolatria, uma adoração a si mesmo, ao seu ego, né? Nosso ego precisa ser transformado para que nós possamos experimentar isso, de ser um só com o nosso irmão. Por causa desse ego tão forte, talvez você não consiga ser um só corpo nem com seu marido. E o casamento já começa, a celebração do casamento, Deus, o primeiro celebrante de casamento, já começa, e os dois serão uma só carne, como uma só carne. Então, essa unidade aqui precisa ser entendida e buscada nos nossos dias. Se você vive uma espiritualidade verdadeira, quando você chega num lugar que as pessoas que estão ali dizem que têm a mesma fé, mas cada uma vive para um lado, cada uma cuida das suas próprias coisas e não há comunhão, certamente há um espírito do mal ali, não há um espírito de Deus. E nós temos que trabalhar para a unidade, nós trabalhamos para a comunhão entre as pessoas. Não é algo espiritual ou bíblico que as pessoas vivam em ilhas separadas. Nós precisamos viver dentro desse princípio aqui, um só coração, uma só alma. Qual o objetivo de Deus nesse tempo? O que Deus está fazendo agora? Eu quero estar inserida no que Deus está fazendo. O que Deus tem falado? Eu quero estar inserida, obedecendo o que Deus tem falado. Então, quando eu sou obediente à palavra de Deus, quando eu vivo debaixo desses princípios, eu não tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Evangelho é relacionamento. O único que pisou nesse mundo perfeito não viveu isolado, que foi o nosso Senhor. Ele se relacionou com seus discípulos, imagina. Ele santo, morando, comendo, vivendo com pecadores. Por que isso não é possível para a gente? Aqui eram pessoas diferentes. Nós tínhamos homens, mulheres, né, jovens, pessoas que vieram de todas as partes de Jerusalém, porque a igreja ela foi constituída na festa do Pentecostes, e Pentecostes era a festa que unia todo Israel e até pessoas fora de Israel. Você vai ver aqui Barnabé, de Chipre, quer dizer, de uma outra região completamente diferente. Será que essas pessoas tinham os mesmos hábitos alimentares? Será que elas pensavam da mesma forma? Elas acordavam no mesmo horário? Elas iam dormir na mesma hora? Não está falando isso. Não está falando essa uniformidade nos gostos, mas está falando de uma unidade espiritual. Então, nós podemos ser diferentes, mas pensar e desejar espiritualmente as mesmas coisas. E esse é o objetivo de Deus, né? E a segunda parte do versículo diz: e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. A igreja primitiva mostra aqui o princípio de que você pode, através do Espírito Santo, só através do Espírito Santo, você pode compartilhar toda a sua vida, inclusive aquilo que você mais se apega. Você vê que dinheiro é algo que prova o ser humano. Tudo que está relacionado à posse, todo mundo fala o quê? É meu. Você pega uma criança, já e desde a mais tenra idade, ela é apegada aos seus brinquedos, ela é apegada até ao paninho sujo que ela passa no nariz para dormir. É dela, e ela chora por causa daquilo. Por quê? Porque naturalmente nós somos agarrados às coisas. Nós, seres humanos, nós somos apegados. E aí vem o Espírito Santo e trabalha
no interior do ser humano de tal forma que as pessoas conseguem ter liberalidade, elas conseguem se separar das suas coisas. Isso é difícil. Você separar de algo que você gosta, é preciso... Ou o ser humano é obrigado a fazer isso, ou seja, uma pessoa que adoece e vai para um hospital, ela é separada das suas coisas. Mas ali houve uma força que impediu. E normalmente a pessoa até doente, ela está ali tomando conta de tudo que ela tem, né? Ela não quer que nada na sua casa, nada saia do seu controle, que tudo esteja da sua forma. Por quê? Porque isso aqui é meu, né? Nós aprendemos a falar, isso é meu. E aqui vem o Espírito Santo, olha, se você vive a fé nessa dimensão, você consegue viver desapegado das suas coisas. Aqui há um desapego em nome de um bem comum. Nós estamos imaginando um povo que, assim, grande parte dessas pessoas estava separada do seu domicílio. Então, quando você está longe de casa, normalmente nós temos necessidades, não é? Em casa você tem as suas coisas todas organizadas, está tudo no mesmo lugar, você tem a sua escova de cabelo, você tem o seu gel, você tem o seu desodorante, você tem a sua cama, você tem o seu cobertor, você tem tudo que precisa ou que julga que precisa. Mas quando você está longe de casa, você não tem as mesmas coisas. Era o que acontecia na igreja primitiva. Muitos estavam longe de casa. E aí havia esse compartilhamento voluntário. Eu estou em casa, eu tenho como te oferecer, eu tenho como te abençoar. Então a pergunta aqui é, nós conseguimos ser um só coração, uma só mente com a outra pessoa que tem a mesma fé? Eu consigo? E essa é uma pergunta muito individual, né? A gente tem que refletir muito para responder e responder para nós mesmos. Nós temos sido um só coração? E se nós somos, esse nível de comunhão está atingindo o ápice a esse ponto de você não considerar nada como seu. Não, isso não é meu, isso é nosso. Você substitui o pronome. Eles aqui, eles não falavam mais, isso aqui é meu, isso aqui é da minha família. Não, isso aqui é nosso, é para ser dividido, é para ser compartilhado, você pode usar. Não é preciso chegar alguém e legislar sobre aquilo, porque é o que acontece muitas vezes, você tem que legislar sobre qualquer coisa que vai ser compartilhada, porque as pessoas não sabem compartilhar, nem o que compartilha muitas vezes, nem o que está usando o que foi compartilhado, né? Então, o que temos tem que estar disponível para ser usado. Tudo que nós temos, o que nós temos hoje? Cada uma responde aí para si, o que você tem hoje? O que nós temos deve ser compartilhado. Deve haver dentro de nós essa disposição de compartilhar, né? Eu marquei um versículo que eu me lembrei quando li hoje de manhã aqui esse texto, que está lá em Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Nós estamos hoje com a guerra da Ucrânia, né? As pessoas já não falam tanto, às vezes nem estão interessadas mais em tanto assunto de guerra, porque tudo esgota, mas nós temos uma guerra ainda em curso, né? Mas não é só essa guerra ou as guerras, como a guerra que acontece na Síria, o que está acontecendo, as guerras que acontecem na África. Nós temos uma guerra todos os dias, há uma guerra instalada, e Tiago fala isso, nos nossos próprios membros, dentro de nós há uma guerra. A guerra para fazer a vontade de Deus, a guerra contra a nossa carne, contra a satisfação dos nossos prazeres, dos nossos deleites, né? Então, toda guerra, pensando nessa guerra individual que acontece dentro de nós, se ela não for vencida, se o espiritual não prevalecer sobre o carnal, não haverá unidade.
todas as vezes que a carne prevalece, a carne vai defender, isso é meu, né? Isso aqui é para mim, isso não pode ser compartilhado, eu não quero estar com aquela pessoa, eu não quero me ceder, eu não quero me humilhar, eu não quero me submeter, porque convivência exige humildade, convivência exige muitas vezes você relevar, né? Vamos pensar em tudo que a convivência e a comunhão exige de nós. Então, só o Espírito Santo trabalhando, atuando, sendo abundante, só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue viver esse nível de unidade que a Bíblia fala. Enquanto ela estiver perdendo a guerra para a sua carne, ela nunca vai ter comunhão. O 33 fala, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Lembra da oração do pedido que eles fizeram na oração que nós lemos na meditação passada? Houve ali, quando Pedro e João falaram para o povo da grande perseguição, do aprisionamento que eles sofreram, das ameaças do Sinédrio, dos poderosos, né, daquele tempo, quando eles fizeram uma exposição de tudo que aconteceu, aquele povo não temeu, muito pelo contrário, ele se uniu e orou. Mas no pedido, na oração, nós vemos que eles pedem por mais ousadia, por mais intrepidez ainda para pregar a palavra. E qual foi a resposta de Deus àquela oração? Ele tremeu o lugar para dizer, tá ligado, é isso mesmo, vai acontecer isso. Então, no 33 é a resposta de Deus àquela oração. Eles não pediram mais ousadia? Então, o 33 fala, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição. E a ressurreição, vamos nos lembrar novamente, era a mensagem que não podia ser pregada naquela altura. Tudo que os religiosos mais queriam esconder, de todas as verdades do evangelho, a mensagem que mais incomodava e que eles mais queriam ocultar era sobre a ressurreição de Jesus. Eles tinham pagado os soldados para dizer, não, ele não ressuscitou não, foram os discípulos dele que vieram aqui e roubaram o corpo, para justificar a ausência do corpo de Jesus. Foram os discípulos que roubaram. Então eles queriam esconder a todo custo a ressurreição. Falar da ressurreição era falar da mensagem mais proibida do seu tempo. Então eles não estavam só falando de uma mensagem que afrontava, eles estavam falando com grande poder. Aconteciam sinais, maravilhas, todas as vezes que eles pregavam com poder, né? Então, eles não tinham dinheiro, eles não tinham poder político, eles não tinham pessoas influentes, a maioria das pessoas que compunham a igreja primitiva eram pobres, né? Você vê que algumas pessoas tinham bens e proporcionavam comida, bens essenciais para os demais. O que nós vemos aqui de se vender os seus bens e colocar aos pés dos apóstolos, que nós vamos ler aqui no versículo que vem a seguir, não era algo de todos, era algo feito por alguns, porque alguns tinham, os outros não. Então, essa igreja aqui não tinha nenhum poder. Eles estavam pregando com toda a autoridade, com toda a ousadia, e eles não tinham como se defender. Eles estavam inteiramente na dependência de Deus. Só Deus poderia livrá-los. É tão bom você viver assim na dependência de Deus, né? É tão bom você viver nessa esfera assim. Olha, minha vida depende só do Senhor, não depende de homens, não depende de nenhuma situação palpável nesse mundo, ela depende do Senhor. Então a igreja primitiva vivia assim. E aqui existia a possibilidade, quando eles sofreram ameaças,
Eles poderiam ter se acovardado, eles poderiam falar assim, não, nós não podemos pregar, porque afinal, realmente, né, nós somos impedidos, houve uma ameaça. Se eles não quisessem pregar, se houvesse um pouquinho de medo, um pouquinho de má vontade, agora era o momento deles se acovardarem, porque afinal eles tinham sido presos e ameaçados. Então eles poderiam dar aquela desculpa, né? Eles poderiam falar, Jesus, então a gente vai mais devagar agora, porque só viu, coisa tá feia, então nós precisamos tomar cuidado, porque o que pode acontecer daqui para frente? Se só de curar um coxo e falar do Senhor lá no pátio do templo já deu no que deu, imagina se a gente continuar fazendo isso, né? Então, muitas vezes nós nos acovardamos diante de pequenas ameaças. E a igreja primitiva cresceu diante das ameaças. Então, o que uma ameaça, um problema, uma situação difícil faz conosco? Como nós reagimos diante de uma situação, por exemplo, você sofre uma calúnia, você sofre uma perseguição, uma injustiça, você se enfraquece, recua, volta atrás, ou você toma ainda mais força, se sente mais estimulado, impulsionado ainda a anunciar o evangelho, a lutar pela obra de Deus. Porque o normal que nós vemos é que diante de qualquer dificuldade, as pessoas retrocedem. Está enfrentando uma enfermidade, retrocede. Por que Deus permitiu isso? Não estou entendendo. Né? Então, foi o oposto. Eles foram ameaçados e aqui no 33 fala, agora eles vão dar mais o testemunho com mais intrepidez ainda, com muito mais poder. Imagina então que nós vamos ver a seguir no livro de Atos, porque o que nós vimos até agora já foi fantástico, extraordinário, mas nós vamos ver ações ainda mais corajosas. Mas por que é que isso acontecia? Olha o final do versículo, né? E em todos eles havia abundante graça. Graça é o favor de Deus. Então, por que é que uma pessoa consegue, a despeito de toda a dificuldade que sofre, de todo o problema que enfrenta, ser mais abundante ainda na obra de Deus? Por incrível que pareça, ao longo dos anos, eu vi pessoas improváveis, pessoas sem condições, pessoas que de repente nem tinham grande inteligência, nem tinham grande força, não tinham grandes habilidades. E elas foram as que mais agiram com intrepidez, que mais se entregaram, né, na pregação do evangelho, se entregaram para fazer a obra de Deus. Aquelas pessoas que nós apostávamos, que nós víamos todas as condições, são as pessoas que normalmente nos frustram, não é? Mas por quê? Aqui a razão há um favor de Deus. Quando há em nós esse desejo de ser usadas, de ser ousadas na fé, Deus derrama graça. E Ele nos capacita a fazer coisas que nós não temos capacidade. Então, o segredo aqui é que o Espírito Santo concedia graça a favor. Em alguns momentos da vida, nós buscamos e achamos que é interessante o favor dos homens. É importante o favor das pessoas. É importante para nós, de repente, que as pessoas apreciem o nosso trabalho, que elas gostem de nós, né? Quantas vezes nós ficamos preocupados com como que nós estamos sendo vistos, como que o nosso trabalho está sendo avaliado. Não havia esse desejo pelo favor dos homens. Eles já sabiam, eles já tinham certeza que os homens não gostavam deles. Tipo, nós já sabemos que os poderosos nos odeiam, que os poderosos, se eles puderem, eles vão acabar com a nossa vida, eles vão nos matar como... Eles vão nos perseguir, nos prender. Então, nós não precisamos do favor dos homens. E se em algum momento nós precisarmos que alguém nos seja favorável, o próprio Deus vai fazer com que isso aconteça, como aconteceu no caso de José, né? Como aconteceu no caso de Daniel na Babilônia. Se for necessário para o bem da obra de Deus,
que as pessoas nos vejam com bons olhos, ele mesmo vai fazer isso. Então, a graça de Deus é isso, é o favor dele o tempo todo conosco. Nós podemos estar passando o momento mais difícil da nossa vida, mas se nós tivermos essa grande graça que fala que graça já é algo extraordinário, o favor de Deus já é maravilhoso, mas aqui fala que havia abundante graça. Deus fazia questão de derramar muita graça, muito favor sobre eles, muito favor. E no que aquele favor, né, era visto? Em que ele se transformava? Ele se transformava numa vida satisfeita, plena, mesmo perseguidos, mesmo atribulados, mesmo tendo que se espalhar, deixar o seu domicílio, deixar a sua família, porque é isso que nós vamos ver na igreja primitiva. Cada um vai para um lado, eles vão deixar a sua pátria, a sua terra, os seus familiares, sem saber se vão encontrar novamente. Mas eles têm graça para isso. E a graça te dá alegria, te dá satisfação, essa graça te sustenta. Essa graça faz com que você acorde de manhã e perceba que a sua vida não está sendo desperdiçada. Você encontra a satisfação no seu propósito. Então nós precisamos também ter essa graça de Deus que todos os dias nos sustenta. Tudo à volta, as circunstâncias podem ser desfavoráveis, tudo pode estar sendo difícil, mas a graça. E a graça de Deus, quando é derramada em nós, a consolação para os momentos de perda, a consolação para os momentos de doença, a consolação para os momentos de injustiça, a consolação de Deus, a favor dele. Então, é o favor dele que nós precisamos, nós não precisamos ficar nos humilhando para ter favor das pessoas. Muitas vezes há essa humilhação para encontrar algo favorável da outra parte, né? Mas nós não precisamos bajular ninguém, nós não precisamos dar presente com intenção de conquistar as pessoas. O mundo faz isso, porque o mundo não tem essa graça. Nós não precisamos disso, nós só precisamos do favor de Deus. Você não precisa se preocupar, será que o bispo gosta de mim? Não importa se o bispo gosta de você. Será que alguém está se lembrando de mim? Deus se lembra de mim. Pronto, isso basta. José cometeu um erro quando ele pediu lá para aquele padeiro, né? Lembra da ocasião do copeiro e do padeiro? Um foi condenado, o outro foi liberto. E José, quando estava diante daquele que foi liberto, olha, quando você estiver diante de Faraó, se lembra de mim. Deus permitiu que o rapaz não se lembrasse dele tão cedo, porque ainda tinha tempo lá na prisão. Quem tem que se lembrar de nós é Deus, e ele vai, quando ele se lembra e quando ele derrama essa graça, ele faz a obra de uma forma perfeita. Em muitos momentos de perseguição, de deserto, em que eu orava para que a situação, Senhor, faz com que essa situação mude. E a situação permanecia igual, como eu falei na meditação passada, né? A situação permanece ali inalterada, porque o propósito daquele deserto, daquela luta, é uma transformação no seu interior. Então, não são as pessoas que precisam ser transformadas, é você. E aceitar isso é a parte mais importante do processo. Nós, muitas vezes, queremos fugir do processo, dos processos, mudando as pessoas, e Deus não permite. Tem que mudar você, porque quando mudar você, Deus vai lá e faz a obra nas pessoas. O que precisa ser feito nas pessoas? Lembra que, para honrar Mardoqueu, houve uma insônia no rei. Então, chegou o momento de Mardoqueu ser honrado por ter contribuído ali com o reinado da Pérsia. E naquela noite o rei deitou para dormir, imagina, sono real. Um quarto muito bom, um rei que não tem problema, né? E ele não consegue dormir. E por que ele não consegue dormir? Porque ele vai ter que se lembrar de alguém. Então houve graça da parte de Deus para com Mardoqueu. E aí o rei sofreu a insônia. E o Espírito de Deus guiou aquele rei
vai lá ler os livros. E ele foi lá abrir os pergaminhos. E por acaso, imagina a biblioteca real, quantos pergaminhos? Mas ele foi no pergaminho certo que tinha que ler a história de Mardoqueu, porque houve um dia um homem que contribuiu com seu reinado. E aí ele, será que eu honrei esse homem? Ele imediatamente pensa, será que eu honrei? Isso é graça de Deus. Nós temos que desejar essa graça. A nossa vida depende dessa graça, desse favor de Deus. Não depende das pessoas. Eu falaria disso aqui o dia inteiro. É muito maravilhoso, né? O que essa graça faz. E o 34 fala, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, o versículo 34 mostra aqui que havia um compartilhamento espontâneo. Houve um mandamento aqui dos discípulos? Houve. Vocês vão fazer isso, e vão, vocês vão vender e vão colocar aqui nos nossos pés. Não houve um pedido. Gente, a maior oferta é dada quando o Espírito Santo pede. Vocês já viram o bispo falar isso? O bispo fala, deixa o Espírito Santo pedir. Hoje eu não vou pedir oferta, o Espírito Santo vai pedir. Vocês já viram ele falar isso? Porque quando o Espírito Santo pede, é perfeito. Então, o Espírito Santo que conduziu essas pessoas a esse compartilhamento voluntário, espontâneo. Então, o desejo aqui era que não houvesse necessidade entre eles. Porque, como eu estou dizendo, imagina, haviam muitos pobres naquela altura, muitas pessoas necessitadas, fora de casa. Como é injusto isso, uns terem tanto e outros não terem nada e convivendo junto. Então, não é justo. Quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, há esse senso de justiça. Como eu posso comer regaladamente, como eu posso ter fartura e o outro passar fome? Você vê que a injustiça estava muito presente na vida do rico, porque a Bíblia descreve o rico que vestia o linho mais puro, né? Ele morava no palácio, ele se banqueteava todos os dias na casa dele tinha um banquete. Mas à porta da sua casa tinha alguém que não tinha nada disso. Então, a necessidade do outro, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora, a necessidade do outro nos prova. Quando alguém está passando uma dificuldade perto de nós, às vezes não é nem só aquela pessoa que está sendo provada, eu estou sendo provada. Porque naquele momento o Espírito Santo quer ver se há coragem em mim para compartilhar, para dividir. O mendigo comia das migalhas que caíam da mesa do pobre, do rico, perdão. Imagina isso. Até hoje os cachorrinhos comem migalhas. Quando nós nos assentamos à mesa para comer, se você tem um cãozinho, acho que todos os cães, eles são iguais nesse quesito. Eles vão ficar ao nosso pé e esperar o quê? Migalhas. Esperar que você olhe para ele, que você tenha compaixão, que você pegue um pedacinho só do que você está comendo. Lázaro estava ali como um cãozinho, à espera de migalhas. Era a oportunidade daquele rico ser generoso, mas ele não foi, né? E aqui você vê a igreja primitiva entendendo isso. O facto de existir pobres no nosso meio, pessoas com necessidades, coloca diante de nós aqui um princípio. Prova a nossa generosidade, prova o nosso amor. Todas as vezes que nós passamos perto de uma pessoa necessitada, nós estamos sendo provados. O que nós sentimos quando vemos aquilo, quando ouvimos a respeito da necessidade de alguém? O que nós somos capazes de fazer quando nós tomamos conhecimento da necessidade de alguém?
Eles imediatamente tiveram a iniciativa, porque não era um mandamento, foi uma iniciativa pessoal. Então, eles vendiam, pegavam a soma daquele dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, nós não vamos administrar isso aqui, nós confiamos que vocês têm autoridade para administrar. Aqui eles tiveram duas atitudes que merecem ser faladas. Primeiro, a voluntariedade. Aliás, 3, a voluntariedade. O abrir mão do que é seu. Isso não é mais meu, isso é nosso. E confiar aquilo na mão dos apóstolos, né? Vocês vão administrar. As pessoas hoje ficam todas com muito receio. Ah, mas eu vou dar o meu dízimo e oferta na igreja? Quantas pessoas nós já não atendemos assim? Mas o que o pastor vai fazer? Ou, aqui não houve esse pensamento, mas peraí, o que eles vão fazer com o que nós temos? Não cabe a nós. Nós confiamos, cabe a Deus agora. Nós entregamos para Ele. E Ele tem os seus servos e Ele vai dar sabedoria para os seus servos. Eles estavam confiando que Deus ia dar sabedoria para os discípulos administrarem ali aquele recurso, né? E é muito comum que as pessoas tenham esse desejo de compartilhar. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas quando houve um incêndio lá em Paris, na Catedral de Notre-Dame, os ricos do mundo se juntaram e fizeram um fundo em comum. Nós vamos restaurar essa igreja. Eu não me lembro o valor que ia ficar a restauração, nem sei se foi restaurada, não estou a par disso, mas estou me lembrando do acontecimento agora. Um exemplo, mas se ia ficar em 5 milhões de euros, eles conseguiram recolher 30 vezes mais. Eu não me lembro quanto foi recolhido, mas assim, o valor, a soma final foi enorme, porque as pessoas costumam investir naquilo que elas acreditam. Isso é uma prática comum do ser humano. Os filósofos investem na filosofia, os amantes da arte investem na arte, quem gosta de música investe na música, quem gosta de futebol investe no futebol. Por que que os adeptos de um time compram camisa todo ano? Todo ano muda a camisa e eles estão lá comprando, eles estão investindo no seu time. Por que que eles vão no estádio? Não é? Eles pagam ingresso, eles estão investindo. Quando você crê em algo, você investe a sua vida naquilo, é normal, né? O 35, agora vamos terminar no 35 e deixar Barnabé para a próxima meditação. 35 fala assim: e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, os discípulos tiveram sabedoria para dividir. Eles dividiram aquilo que foi aquelas somas que eram depositadas ali, né, aos seus pés ou confiadas nas suas mãos. Eles dividiam com todos? É isso que está escrito aqui? Era dividido com todos? Não. Olha o que está escrito aqui. Era dividido segundo a necessidade que a pessoa tinha. Então, eu vou parar hoje aqui. Deus abençoe. Tchau.